Boa noite, galera. Vamos lá a nossa aula de hoje, continuar aí nossa disciplina optativa, né? Tem como objetivo aí a gente estudar gasometria, ventilação mecânica, né? Esse tema aí que é muito importante aí hoje em dia, né? Como que tá o áudio, o vídeo, tá tranquilo aí? Tranquilo, Mitch. Tranquilo? Então, bora lá. Semana passada, né, a gente não teve a optativa, porque fiquei coronado aí, apesar de ter tomado a vacina. Ano passado eu tive um teste positivo já. Acredito eu hoje que na época, então, foi um falso positivo. Eu tive um teste rápido positivo assintomático ano passado, no início da pandemia. E estava desde o início da pandemia, desde acho que março do ano passado, né, a gente da NEFA está subindo para dialisar os pacientes, enfim. Fiquei exposto o ano inteiro e, graças a Deus, só vim pegar a Covid agora, um mês depois de tomar a segunda dose. E a minha impressão é que Coronavac realmente cumpriu aí com o papel dela, né? Tive um quadro bem brando, né? Tive anosmia, ageusia, um pouquinho de rinorreia, não tive febre em momento nenhum, acho que minha temperatura mais alta foi 36,8, 36,9, enfim, foi bem tranquilo. Mais para frente, né, tem, acho que, não sei se alguém daí também está na optativa, mas muitos alunos têm me pedido, né, para a gente discutir Covid, né, ainda mais que tem bastante gente que vai formar, e assim, o pessoal acho que está andando meio confuso aí nas condutas, que cada lugar está seguindo um protocolo, né? Então, acho que vale a pena ir mais para o meio, para o final do curso, depois aí a gente já discute ventilação mecânica, né, medicações em Covid e tudo mais. Tá? Vamos lá para a aula de hoje. No final da aula de hoje, eu vou discutir aquela gaso que eu coloquei durante a semana. Bom, então a aula de hoje é para a gente lembrar alguns conceitos sobre insuficiência respiratória aguda, né? Vai ser importante a gente ter esses conceitos, alguns conceitos bem definidos, na hora da gente raciocinar, né, com gasometria, raciocinar com os nossos casos clínicos e raciocinar com ventilação mecânica, né? Às vezes a gente coloca aqui a gasometria, mas, igual eu falo para vocês, não existe gasometria sem quadro clínico, né? Nem gasometria, nem distúrbio eletrolítico. Tudo deve ser discutido dentro de um contexto de um paciente. Então, vamos relembrar aqui alguns pontos importantes. Lembrar lá do Guyton, lá do acho que segundo período, vocês já têm fisiologia hoje em dia, né? Talvez até primeiro, na minha época era só no segundo ano, mas como que é a fisiologia pulmonar, né? Igual vocês estão aí do outro lado agora, como que é a nossa respiração, né? Como que ela acontece, né? Então, nosso diafragma que está aqui, ele contrai, né? O diafragma contraindo, o que que acontece? Acontece uma pressão negativa no espaço pleural. Essa pressão negativa vai fazer o quê? Essa pressão negativa vai fazer com que... Como é que tem gente entrando aqui ainda? Pronto. Essa pressão negativa vai fazer com que o ar entre dentro dos pulmões, certo? E então, na respiração espontânea, fora de ventilação mecânica, a gente respira com pressão negativa. Então, o que acontece? Quando a gente faz a inspiração, o que vocês acham que acontece com o retorno venoso? Aumenta ou diminui? Aumenta. Aumenta, né? Como se assim, o tórax fizesse uma pressão negativa, chupasse o sangue que está lá no leito venoso, né? E o sangue retornasse mais. Tanto é que tem aquela famosa manobra lá dos sopros do lado direito do coração, não é? É a manobra de Ribeiro Carvalho, não é isso? Aumenta por quê? Porque aumenta o retorno venoso, sopro do lado direito do coração.
Quando o paciente está em ventilação mecânica, a gente coloca um tubo num paciente, né? Essa ventilação ocorre não mais por pressão negativa, mas passa a ocorrer por o quê? Por uma pressão positiva nas vias aéreas. Então, o ventilador mecânico nada mais é do que um aparelho que pega e sopra ar para dentro do paciente, né? Como se fosse encher uma bexiga, como se a gente fosse soprar uma bexiga. Então, é uma ventilação com pressão positiva. Então, aí a gente já pega algumas consequências dessa pressão positiva. Em termos aí de retorno venoso, o que vocês acham que acontece quando o paciente está em ventilação mecânica? O que vocês acham? Retorno venoso diminui. Então, na inspiração, né, na ventilação mecânica, o retorno venoso, o quê? Em vez de aumentar, ele diminui. Na verdade, como um todo, esse retorno venoso tem uma tendência a diminuir, porque na ventilação mecânica, né, sempre tem pressão positiva, mesmo na expiração. É aquela menor pressão que o paciente fica na ventilação mecânica, que é aquela pressão das vias respiratórias na expiração. Como que se chama esse parâmetro na ventilação mecânica? Já vamos tentar fazer alguma correlação com o ventilador. É o PIP, né? É a PIP, exatamente. É a pressão no final da expiração, é a PIP. Tá? É um dos parâmetros que a gente vai ajustar lá na frente no ventilador mecânico. Então, resumindo aqui, o que vocês têm que saber. Ventilação espontânea, não está entubado o paciente, não está no ventilador mecânico, a gente respira com pressão negativa. Quando a gente coloca um paciente em ventilação mecânica, né, essa ventilação desse paciente é com pressão positiva das vias aéreas, e só isso já altera demais a hemodinâmica do nosso paciente. Só isso já induz, por exemplo, o nosso paciente ser, só o fato de estar entubado, de levar para o tubo, já levar uma instabilidade hemodinâmica. Assim como nós, quando a gente precisa utilizar parâmetros mais elevados da ventilação mecânica, também a tendência é que o paciente tenha maior instabilidade hemodinâmica. Tem paciente que está com uma oxigenação ruim, aí a gente vai ter que abrir esses alvéolos, estão com alvéolos colabados, cheio de líquido, às vezes a gente vai ter que usar uma PIP mais alta. Como a gente está usando uma PIP mais alta, uma pressão positiva mais alta na expiração, o que vai acontecer já com esse retorno venoso? Vai piorar. Né? Se a gente tem que usar esses pulmões desses pacientes que têm doença pulmonar, são pulmões o quê? Pouco complacentes, tem uma complacência pulmonar ruim. Vocês sabem o conceito de complacência pulmonar? O que é um pulmão bem complacente? Para vocês terem uma ideia, na ventilação mecânica a gente consegue calcular a complacência pulmonar de um paciente. O que é um pulmão bem complacente? É um pulmão que consegue o quê? Atingir bons volumes de ar dentro do pulmão com pouca variação de pressão. É o pulmão de vocês nesse momento. Ou pelo menos eu espero que esteja bem complacente, né? Com pouca pressão na via aérea. Por exemplo, se um de vocês for entubado agora para uma cirurgia eletiva, as pressões que eu vou ter que colocar no ventilador são pressões bem baixas. Por quê? Porque o pulmão de vocês agora está com uma complacência normal, vocês não estão com nenhuma doença pulmonar. Paciente que tem qualquer doença pulmonar, seja edema agudo de pulmão, seja pneumonia, seja COVID, né, a complacência pulmonar piora, tá certo? Para vocês terem uma ideia, isso daí quando a gente for ter aula de mecânica ventilatória, né, existe uma conta na ventilação mecânica para a gente ver a complacência desse pulmão. Tá? Essa conta é a pressão da via respiratória, né, dividido pelo volume corrente. A gente vai ver mais na frente. Na verdade, o volume corrente dividido pelas pressões. Né?
Bom, conceito de insuficiência respiratória aguda, esse diagnóstico sindrômico, né? Insuficiência respiratória aguda é definida gasometricamente em insuficiência respiratória do tipo 1 e insuficiência respiratória do tipo 2. A insuficiência respiratória do tipo 1, não sei se a maioria de vocês já teve essa aula de insuficiência respiratória aguda. É aquela dita primariamente o quê? Hipoxêmica, que o paciente tem hipoxemia, que é definida por uma PO2 menor que 60 milímetros de Hg na gasometria. E a insuficiência respiratória do tipo 2 é aquela chamada insuficiência respiratória hipercápnica, né, que primariamente ocorre por o quê? Por baixa ventilação pulmonar, por retenção de CO2. Obviamente que um paciente ventilando mal, ventilando pouco, esse ar vai se renovar pouco, né, nesse pulmão. Se for grave, ele vai ter também o quê? Posteriormente, uma hipoxemia. Tá? Ao passo também que a insuficiência respiratória do tipo 1, a hipoxêmica, se for uma hipoxemia, uma insuficiência respiratória muito grave, em que o paciente já está cansando, já está fadigando, no final dessa insuficiência respiratória, né, naquela fase já indo para a intubação orotraqueal, esse paciente pode ter até uma tendência também de reter CO2 e fazer hipercapnia. Tá? É até um adendo que eu falo para vocês, né? Quando você está atendendo um paciente com insuficiência respiratória hipoxêmica do tipo 1, e o paciente tem um PCO2 que tende a normalizar, já ficar normal alto ou até alto, fica de olho. Que esse paciente, você vai ter que provavelmente intubar esse paciente, que esse paciente deve estar já fadigando a musculatura dele. Tá? Mais uma coisa aqui muito importante. Quando você está de frente a uma insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, o problema está onde, gente? Fala para mim, onde que está o problema? Ô, Mitch, você pode repetir essa parte que você falou que para ficar de olho no paciente que vai ter que entubar? Eu não peguei. Tá, vou repetir isso agora, então. Mas vamos lá para esse conceito também. Assim, esse primeiro tipo aqui é a do tipo 1, insuficiência respiratória do tipo 1 ou hipoxêmica, definida por uma PO2 menor que 60. Quando você tem uma insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, o problema está onde? Onde que é o problema primário? No alvéolo, né? O problema primário está no pulmão, né? Seja no alvéolo, no parênquima pulmonar, está no pulmão. Né? Então, exemplos de insuficiência respiratória aguda hipoxêmica: pneumonia, edema agudo de pulmão, TEP, né? Tromboembolismo pulmonar. Tudo isso é exemplo de quê? Insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, tá? Do tipo 1. Insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, hipercápnica, ou do tipo 2, né, que é essa com PCO2 maior que 50, que primariamente ocorreu por aumentar o CO2, aonde que está o problema? Qual é a etiologia? Normalmente está onde? Extrapulmonar. Está fora do pulmão. Então, esse conceito é importantíssimo. Tá? Normalmente está fora do pulmão. Exemplo, um paciente com AVC isquêmico extenso ou um AVC de tronco em que está perdendo o comando respiratório, o comando da ventilação, está ficando bradipneico. Esse paciente tem uma insuficiência respiratória do tipo 2, né? Começa a reter CO2 por hipoventilação, né? E hipoventila tanto que daqui a pouco ele fica hipoxêmico também, ok? Outro exemplo, Guillain-Barré. Já ouviram falar de Guillain-Barré? Que vai perdendo a força, né? Paralisia flácida, começa em membros inferiores, vai subindo, pode pegar diafragma. Esse paciente vai hipoventilando, vai ficando retendo CO2. Inicialmente sem hipoxemia. À medida que isso vai se agravando, a retenção de CO2 é maior, o que vai acontecer? Esse paciente também vai acabar evoluindo com hipoxemia. Não por doença do parênquima pulmonar, mas ele vai acabar evoluindo com hipoxemia por hipoventilação. O ar dele no pulmão não está renovando, então também não vai ter oxigênio para trocar, ok? Tórax instável também, né?
Oi? Tórax instável? Tórax instável? O que tem o tórax instável? O paciente Pode causar tipo 2, né? pode causar tipo 2, mas por quê? Só pensar. Porque o paciente não consegue ventilar. O paciente vai ter tanta dor que não vai conseguir o quê? Ventilar, não é isso? Ele vai hipoventilar. E isso pode levar à insuficiência respiratória do tipo 2. Inicialmente, esse paciente fica retendo PCO2, daqui a pouco hipoventila tanto que ele fica hipoxêmico, tá? Só lembrar que tórax instável, às vezes, está associado a alguma causa de insuficiência respiratória aguda hipoxêmica também, tá? Às vezes tem, por exemplo, um hemotórax, um pneumotórax, e aí pode estar primariamente com hipoxemia também. Mas só lembrar, do tipo 1, a mais comum na prática clínica, né, é a tipo 1, é mais ou menos assim, né? A tipo 1 é aquele paciente que você falou que entubou, que é um edema agudo de pulmão, uma pneumonia grave e tudo mais. Aquele do tipo 2 é aquele que você fala, eu entubei porque para proteger via aérea, né? Aquele paciente que está rebaixado, né? E começou a hipoventilar. Então, é tipo 2. Então, olha como que é interessante, né? Antes de você fazer as intervenções num paciente que chega no pronto-socorro com insuficiência respiratória, normalmente a gente tem tempo de coletar uma gaso, antes que a gente suplemente oxigênio, antes que a gente faça alguma intervenção. Isso é muito importante, tanto para prognóstico desse paciente, quanto até mesmo para a gente tentar e entender por que esse paciente evoluiu com insuficiência respiratória. Vai ajudar a gente até a fazer diagnóstico desse paciente. Né? E eu costumo falar para vocês, né? Na emergência, o pau quebrando, né? Ninguém vai ficar fosforilando a última coisa do deserto. A gente vai tratar a síndrome de insuficiência respiratória, síndrome de choque, mas isso é a primeira metade, né? Você salva metade do doente assim. A outra metade de salvar o doente é você pensar o que causou aquilo, né? Então, até meu colega lá da NEF costuma falar, né? Sim, tem muita gente que acha que assim, você aprendeu a entubar, passar acesso, é intensivista. Não é, né? Lógico que tem que saber fazer isso também, atender o agudo, atender aquela orelhada, né? Aquela coisa medular. Tem. Porque quem não sabe fazer isso também já não salva na entrada. Mas depois que você fez isso, fez aquilo que é medular, resolveu aquela coisa, você tem que pensar, né? Por isso que medicina é interessante. Metade é aquela coisa de prática de você estar num rato de hospital vendo as coisas acontecer. A outra metade é sentar o rabo em casa e estudar para você refinar o seu conhecimento para realmente você saber fazer essa segunda perna, essa segunda metade. Mas um outro conselho que eu quero deixar para vocês, qual que é? Pacientes com insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, né? Edema agudo de pulmão, pneumonia, embolia pulmonar, a tendência é ele ficar hipoxêmico, saturação de oxigênio baixa, PO2 baixa. E o que vocês acham que acontece com o PCO2 desse doente com insuficiência respiratória do tipo 1? O que acontece com o PCO2 desse doente? Fala aí para mim. Inicialmente pode estar baixa? Inicialmente, quase, não só inicialmente, no meio, no início, no meio e do meio para o final ele está baixo para normal, tá? Só no finalzinho dessa insuficiência respiratória que o PCO2 começa a reter. Por quê? Isso significa que o meu paciente está cansando já está fadigado. Então, se atenham a esse PCO2 estar normal para alto nessa insuficiência respiratória aguda hipoxêmica como um alerta que esse paciente talvez com muita probabilidade, a não ser que você reverta a causa agora nesse momento, né, ou dê um outro tipo de suporte, com muita probabilidade esse paciente vai precisar de quê? Intubação orotraqueal, a não ser que seja uma causa também tratável com VNI. Né? Não vou entrar nesses maiores detalhes agora, por exemplo, um DPOC retendo CO2, ou até mesmo COVID, a gente tem visto, né, até baseado nas minhas evidências recentes, que VNI segura muita gente COVID sem intubar. Tá? Isso ainda, o VNI em COVID, mais para frente, a gente, de repente, até discute sobre esses métodos no COVID também. Tá? Mas gravem isso, né? Deixa eu resumir de novo para vocês, para ficar na cabeça de vocês.
Pacientes com insuficiência respiratória tipo 1 hipoxêmica, reteve CO2, sinal de alerta, tá? Amarelo, sinal amarelo para vermelho, tá bom? Quem me perguntou aí, sanei a dúvida ou ficou alguma dúvida ainda sobre esse ponto? Entendi. Obrigada, Mitch. Então, vamos embora. Mas pergunte mesmo, tá? Assim, online é sempre melhor. Fisiopatologia da insuficiência respiratória aguda. Para o pulmão funcionar bem, né, ele precisa ter esse conjunto aqui funcionando. Né? O pulmão tem que ser bem ventilado, tem que ter uma boa ventilação desse pulmão. Né? Os alvéolos têm que estar adequados. Né? Então, para que ocorra uma difusão dessa membrana alvéolo capilar, e nós temos que ter o quê? Uma adequação VQ, uma adequação entre a ventilação e a perfusão desse paciente. Né? Muitos pacientes, por exemplo, né, a doença é muito heterogênea, SARA, COVID é muito heterogêneo. Às vezes, esse paciente com COVID tem áreas que são ventiladas, né? São bem ventiladas, mas não são perfundidas, não tem perfusão nessas áreas, né? Só tem ventilação. Esse é o conceito de quê? Vocês lembram da fisiologia? Vocês já ouviram falar de vasoconstrição hipóxica no COVID? Né? É o conceito de quê? Esse negócio não vai ter áreas que ventilam, mas não perfundem. Espaço morto, né? Espaço morto ou shunt? Espaço morto. Shunt é quando você tem muita ventilação, muita vasodilatação, né? Então, vamos lá. Ó. Eu tenho muita ventilação, mas eu não tenho o quê? Perfusão. É o conceito de espaço morto, não é isso? E isso. Tem áreas também, né? Já ouviram falar sobre pacientes com COVID, que tem áreas que esses pacientes, né, não ventilam, mas perfundem, né? Qual é esse conceito? Esse é o shunt, né? Então, o sangue o quê? Não consegue fazer o quê? Fazer a troca, né, com o alvéolo. Então, você tem áreas, digamos assim, totalmente não proporcionais em relação à ventilação e à perfusão. Tudo isso vai fazer com que a funcionalidade do pulmão seja pior. Né? Muito mais para hipoxemia do que para PCO2. Por quê? O PCO2 é um conceito que vocês têm que guardar. O PCO2 ele é muito, muito de longe, muito mais difusível do que o O2, do que o oxigênio. Então, gravem outra coisa. Mesmo pacientes com doença pulmonar importante, pneumonia, COVID, embolia pulmonar, edema agudo de pulmão, né? Esses pacientes, mesmo com doença pulmonar importante, enquanto eles mantêm uma boa ventilação desse pulmão, esse paciente não retém CO2. Edema agudo de pulmão não retém CO2? Não retém CO2. Grave uma coisa, o PCO2 ele faz o quê? O PCO2 ele nada, tá? Ele nada, até no meio líquido ele nada, o PCO2. Então, muita gente tem um conceito que aqueles pacientes que chegam taquipneicos, dispneicos no pronto-socorro vão estar retendo CO2. Não, esses pacientes não vão estar retendo CO2, pelo contrário, a tendência é que o CO2 desses pacientes esteja o quê? Esteja baixo, até o ponto que esse paciente vai começar a cansar, vai começar a fadigar, e esse PCO2 vai tendendo a ficar normal ou até elevado. Tá? Aí, é um adendo. Esse paciente que o PCO2 fica normal ou até elevado, você tem que ficar de olho, que é um paciente que é uma alta predição para intubação orotraqueal. Tá? Então, tudo, né? Desde o ar atmosférico mais rarefeito, paciente hipoventilando, alteração da difusão, da relação ventilação-perfusão, né? Tudo isso
né, vai fazer o quê? Vai fazer com que o nosso paciente possa ter algum problema na funcionalidade pulmonar. Eu brinco no internato, às vezes, vocês chegam no internato, às vezes, dando muita importância, né, não estou falando que não é importante o exame físico, né, mas eu vejo que vocês chegam dando muita importância ao que eu chamo de anatômico. O que é o anatômico? Ao escutar aquele estertor, ao escutar aquele soprinho, não sei o quê, e não dão tanta importância a uma coisa que é muito mais objetiva, que é o Guyton. Eu brinco que vocês dão mais importância se a pessoa bota do que o Guyton. É lógico que para o funcionamento adequado de um órgão, os dois têm que estar bom, né? Você ter uma anatomia boa do órgão para manter uma função boa. Mas para manter aquele paciente vivo, às vezes mais do que a própria anatomia é o quê? É o quanto aquela anatomia está entregando de funcionalidade para o seu paciente. Então, aqui a gente falando de insuficiência respiratória aguda, né, não tem como hoje em dia a gente analisar, avaliar um paciente sem aquele quinto dado vital à beira-leito, que é o quê? Todos vocês já devem ter. Qual que é? O oxímetro de pulso, né? Que é a funcionalidade, né, da parte de oxigenação, de saturação de oxigênio. Vou fazer um outro adendo para a prática clínica de vocês, tá? Eu acho que eu já até falei na outra aula, mas eu gosto de repetir para isso ficar marcado na cabeça de vocês, vocês criarem um roteiro disso aí na cabeça de vocês. Vocês têm um oxímetro de pulso à beira-leito, certo? Você colocou num paciente, esse paciente no oxímetro de pulso está saturando 80, baixo, né? Bem baixo. Qual é a sua interpretação disso? Como tem que ser seu questionamento em relação a essa oximetria? Primeira, você deve descartar o quê? Exatamente, baixa perfusão. Se esse paciente não está chocado. Se esse paciente estiver chocado, perfusão capilar ruim, às vezes esse paciente nem está tão hipoxêmico. Às vezes isso é da perfusão. Ah, a perfusão está boa? Ah, a perfusão está boa, então normalmente é aquilo que o aparelho lê mesmo, tá? Ah, tem um esmalte na unha, aí já pode, né? Pode estar atrapalhando, mas normalmente não atrapalha tanto assim não, tá? Quem que vai tirar a sua dúvida? Fala aí para mim. Se você ficou com dúvida, quem que vai tirar a sua dúvida? Gasometria? É a gasometria arterial. Aí a gasometria bate o martelo, está hipoxêmico ou não está hipoxêmico, beleza? É assim que a gente vai avaliar, vai ter o nosso racional em relação à hipoxemia. Está realmente hipoxêmico, tem uma insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, qual é o outro link que vocês já têm que fazer direto? O problema está onde? No pulmão. Pulmonar. Pulmão. Muito bem. Isso aí. Mais uma vez aqui, aquele conceito aí de efeito shunt, efeito espaço morto, né? Se eu tenho baixa relação VQ, é o conceito de efeito shunt, que é baixa relação VQ, né? Baixa ventilação, aumento de perfusão, né? Alta relação VQ é o efeito espaço morto, né? Tem ventilação, mas não tem perfusão. Sobre o quadro clínico da insuficiência respiratória aguda, o quadro clínico da doença de base da insuficiência respiratória aguda vai ser uma que vai mandar, né? Por exemplo, se é uma insuficiência respiratória aguda secundária ao edema agudo de pulmão, é aquele paciente cardiopata, né? Que está muito, se for hipertensivo, está muito hipertenso, está crepitando bilateral. Se é pneumonia, normalmente tem febre, né? O Covid, não preciso nem falar aqui. Se é embolia pulmonar, aquele paciente com fator de risco para embolia pulmonar, enfim. Né? O quadro clínico mandatório de uma insuficiência respiratória aguda, né? Além da própria dispneia, quem? É o quadro de base. Sobre a dispneia, um adendo mais uma vez aqui, relembro vocês sobre a frequência respiratória, o maior preditor de gravidade, de insuficiência respiratória aguda, né, de hiperventilação, é frequência respiratória aumentada, tá bom?
Paciente com frequência respiratória acima de 28, 30, fique preocupado. Antes, assim, Covid é impressionante, né? Normalmente, causas de insuficiência respiratória aguda, que a gente não reverte prontamente, que está maior que 30, normalmente ali 35 para 40 de frequência respiratória, é tubo. Normalmente é tubo. Se não é um edema agudo de pulmão que eu vou reverter agora, fazendo VNI, fazendo Nipride, enfim. Se é por uma pneumonia normal bacteriana, normalmente esse paciente é tubo. Covid, não. Covid, eu já vi vários pacientes com frequência respiratória aumentada, 35, 38, às vezes 40, mas segurando naquele 12º, 13º dia, você segura mais um pouco, né? Lógico que não vai deixar o paciente reter CO2 e gaspiar, né? Mas você consegue controlar, prono doente, não sei o quê, segura mais 1, 2 dias, ele sai sem tubo, ou seja, você melhorou muito o prognóstico desse doente, né? Mas, enfim, em termos gerais, grave em frequência respiratória como um grande preditor de gravidade. Tá? Hipoxemia e hipercapnia podem dar outros efeitos, por exemplo, hipoxemia pode dar agitação, confusão, mais grave aí vai deprimir o sensório, o paciente pode ficar comatoso, né? Quando ele deprime o sensório, fica comatoso de hipoxemia, se você não resolver, normalmente ele vai parar depois, né? Sobre aparelho cardiovascular, ele pode tanto aumentar a frequência cardíaca, levar a hipertensão, quanto levar a hipotensão e instabilidade, fazer depressão miocárdica. Tá? Se você for esperar cianose para diagnosticar hipoxemia, você vai deixar de diagnosticar uma pancada. Covid, então, né? Aquela hipoxemia, o pessoal até brinca agora, né? Hipoxemia feliz, né? Em uma semana, o cara saiu de 98 de saturação para 88, está na sua frente, né? E às vezes nem está sentindo tanta hipoxemia assim, tanta dispneia. Aí você coloca o oxímetro 88, você fala, não acredito. Não é, não, com gaso, acho que não é aquilo, mas é, né? Então, Covid é uma coisa bem à parte, tá? Fique muito atento, tá? Covid, principalmente, não tem como avaliar Covid sem oxímetro do lado. Uma outra coisa importante, às vezes aquele paciente na iminência de tubo, na iminência de hiperventilação, está lá no PS e tal, está hipertenso 15, 16 de PA, 14, você vai entubar esse doente, vou dar um captopril, está 18 de pressão, não dá. Por quê? Muitas vezes o paciente que está com insuficiência respiratória, a não ser que seja um edema agudo de pulmão e a pressão esteja como causa também do edema agudo, né? Mas tirando isso, muito cuidado que muitos pacientes nesse final fazem hipertensão do esforço que ele está fazendo. Quem está frequentando o pronto-socorro já deve ter visto algumas vezes que o paciente estava com 12, 13, 14 de pressão, né? Com aquela frequência respiratória de 35, aí o pessoal resolve, vamos entubar. Aí na hora que entuba esse doente, ele sai de 14 de pressão e você já está usando Nora, porque está chocado. Né? Fez fentanil, fez midazolam, né? Hoje em dia a gente tem outras drogas também, a gente pode discutir um outro dia. Mas aí esse paciente relaxou, você já usou drogas que diminuem a pressão, né? E chocou esse paciente. Então, muito cuidado em pressão mais elevada e iminência de intubação orotraqueal. Olhe com ressalto. Hipercapnia, né? Pode levar a confusão, sonolência, taquicardia, tendência à hipotensão, mas é variável também. Enfim, quadro clínico que vai mandar, tirando a dispneia, quem que é? É o quadro clínico da doença de base. Alguma dúvida? Podemos prosseguir? Estamos escutando bem aí, não? Gasometria. Pode sim, Mitch. A colinha de novo aí para vocês, né? Mais ou menos aí valores de referência. Lembrar que existe conta de PO2 estimada para a idade, tá? Existem várias contas, depois eu posso passar uma para vocês. Que é isso? Por exemplo, aquele vozinho de 95 anos, você não vai esperar que ele tenha uma PO2 de 90, né?
Então, existe uma correção de PO2 para a idade. Tá? Depois dos 30, 35 anos, infelizmente, todas as funções fisiológicas de todos os órgãos têm uma tendência a diminuir. Né? O ápice das funções fisiológicas é de 30 a 35. Por exemplo, né, contando aqui mais da minha parte, né, a taxa de filtração glomerular costuma diminuir, em média, aí, meio a 1 ml minuto ano, né, na melhor das hipóteses, depois dessa idade aí. Esse slide também vocês têm que guardar. Eu vou repetir exaustivamente. Tá? Ó, PO2 é o quê? Pressão parcial de oxigênio, tá? No plasma. É a PO2. Você vê lá na gasometria. Ela tem uma correlação com a saturação da hemoglobina. O que é mais importante? A hemoglobina saturada ou esse oxigênio dissolvido aqui no plasma? O oxigênio que meu corpo está usando, minhas células estão usando, provém da hemoglobina ou provém dessa pressão parcial de O2? Alguém lembra? Quem que entrega lá para o meu organismo utilizar o oxigênio e não fazer respiração anaeróbia? Vocês não lembram disso, não? Quem entrega para a gente é a oxihemoglobina. 98% do oxigênio que a gente utiliza para a nossa respiração aeróbica provém da oxihemoglobina e apenas 2% dessa PaO2. Então, assim, fisiologicamente, é muito mais importante você ter o quê? Uma hemoglobina bem saturada, porque é ela que, na verdade, entrega o oxigênio utilizável pelo corpo, tá? Mas elas se relacionam, tanto a PO2 quanto a saturação de hemoglobina. Então, tem um ponto de corte, digamos assim, meio que mágico, tá? Que vocês têm que guardar. Decorar. Saber medular. E até que é o conceito de insuficiência respiratória aguda hipoxêmica. Vocês têm que saber que uma PO2 de 60 corresponde a uma saturação de hemoglobina de 90. Então, quando você está lá vendo a oximetria de pulso lá e deu 90, você sabe que isso vai se correlacionar mais ou menos com uma PO2 de 60 na gasometria. E observe que interessante nessa curva aqui entre PO2 e a saturação de hemoglobina. Quando você cai a PO2 para baixo de 60, de 60 para 50, por exemplo, de 50 para 40, de 40 para 30, olha como que cai expressivamente o quê? A saturação da hemoglobina. Ou seja, por isso que menor que 60 é altamente crítico para o meu paciente, uma PO2 abaixo de 60, e por isso é o conceito de insuficiência respiratória aguda, é quando passa a ser crítico esse aporte de oxigênio para o corpo e traz risco iminente de vida para o nosso paciente. Tá? E observem que manter uma PO2 maior que 70 não muda muito o quê? A saturação de oxigênio, no máximo vai passar de 90 para 100. Então, a gente já sabe, então aqui já extrapolando para a nossa prática clínica, aqui no final do curso vocês vão aprender que é princípio aí de ventilação mecânica, não existe, não tem porquê eu manter aquela FO2 alta para manter uma PO2 de, sei lá, de 90, de 100, de 120, de 140, em vez de ajudar meu paciente, na verdade, como eu vou estar dando muito oxigênio, vocês sabem que o oxigênio libera radicais livres, né? Eu vou estar sendo deletério para o meu paciente, dar oxigênio demais. Então, a explicação está aqui, tá? E está aqui a explicação que vocês têm que guardar, que abaixo de 60 de PO2, que correlaciona com 90 de saturação, é altamente crítico e é a própria definição de insuficiência respiratória aguda, hipoxêmica. Ok? Existem fatores, né, que dissociam, fazem essa curva um pouquinho mais para a direita e um pouquinho mais para a esquerda, né? Mas
vocês têm que saber esses 60 e 90. O que é a curva aí para a direita? Por exemplo, pacientes, por exemplo, com sepse, acidose metabólica, né, aumento de H+, que é com febre. Se você for ver, tudo isso pode ser até mecanismo de proteção do meu paciente, né? Está lá com sepse pulmonar, com acidose metabólica, febril, meu paciente tem uma tendência a essa curva e mais o quê? Mais para a direita. Isso vai fazer com que a saturação da oxihemoglobina seja menor, ou seja, ela libera com mais facilidade oxigênio para os tecidos, em estados de acidose, em estados de febris e tudo mais. Não estou falando que é para deixar o nosso paciente com acidose metabólica, não, né? Mas é como se fosse até um mecanismo de proteção. Tá? Estão entendendo ou está complexo? Acho que está tranquilo, né? Podemos ir? Fala aí para mim o que vocês têm que guardar desse slide. Eu não aceito sair desse slide sem vocês guardarem. Fala aí para mim. PO2 de 60 corresponde à saturação de 90. Isso aí. PO2 de 60, saturação de 90. Chato, né? Mais uma vez, está lá, ó. PO2 de 60, saturação de 90. Até mesmo, vocês já estudaram SARA, né? SARA é o nome mais usado hoje em dia, né? Síndrome de desconforto respiratório agudo, né? A gente tem usado bastante nesse último ano, né? Nesse conceito aí de lesão pulmonar aguda, né? Ela se divide em leve, moderada e grave. Lesão pulmonar aguda leve é aquela que tem a relação PF menor que 300, moderada menor que 200 e grave menor que 100. Então, quem está estudando COVID, isso daqui é a famosa relação PF, né? O que é a relação PF? Que não é o prato feito. É você pegar a gasometria arterial e ver a PaO2 desse paciente na gasometria arterial, tá? Pressão parcial de oxigênio. E dividir pela FiO2, que é a fração inspirada de oxigênio. Vocês estão respirando aí a quantos por cento? 21, né? 21%, né? Então, 21% seria 0,21. Por exemplo, se esse paciente estiver ventilando, estiver com catéter nasal de O2, 5 litros por minuto, qual é estimado a fração inspirada de oxigênio desse paciente? Catéter nasal dá quanto? Dá em torno aí, cada litro de oxigênio de suplementação costuma dar em torno de 3 a 4% a mais de FiO2. Então, 5 litros vai estar lá entre 15 e 20 a mais de FiO2 para o nosso paciente. Digamos que 15, então seria 0,36, entendeu? Por exemplo, se o paciente estiver na ventilação mecânica, isso é mais fácil de fazer e mais preciso. Por quê? No ventilador mecânico, ele dá a FiO2 que eu peço. Se eu pedir 40%, ele dá 40%. Se eu pedir 50%, ele dá 50%. Se eu colocar 100%, ele vai dar 100% oxigênio puro para o meu paciente. Tá? Então, se for 100%, como que fica aqui o denominador? FiO2 fica quanto aqui? Para calcular PF? Hein? 1. Vou dar um outro exemplo. Um paciente que está na ventilação mecânica, ele tem uma PO2 de 80, tá? Uma PO2 de 80. E a ventilação mecânica desse paciente está com uma fração inspirada de 50%. Qual que é a relação PF desse paciente? Aí fica o quê? 80 dividido por quanto? Por meio? Por meio. Quanto que dá isso? 160. 160. Entenderam como que calcula a famosa relação PF que vocês estudam aí nos artigos de COVID?
Esse conceito vocês já devem ter, quem já passou pelo CTI, né? CTI. Conceito de insuficiência respiratória. Nietzsche, Oi? você poderia repetir, por favor? Que a minha internet caiu na hora, não consegui acompanhar. O que você precisa? Essa última parte aí da relação que você explicou. Então, relação PF, né? É a relação PO2 na gasometria arterial, né? Dividido pela fração inspirada de oxigênio. A fração inspirada de oxigênio, né, você calcula como? Né? A gente, em ar ambiente, está a 21%, então seria dividido por 0,21. Mas se esse paciente está, por exemplo, no catéter nasal de O2, 5 litros por minuto, cada litro estima que dá 3%, 3 a 4% a mais de fração inspirada para o paciente. Tá? Então, vamos colocar 3%. 5 vezes 3, 15. 15 mais 21, 36. Aí eu dividiria por o quê? Aquela PO2 da gaso dividido por 0,36, tudo bem? Aí eu dei um outro exemplo de um paciente que na gasometria está com 80 de PO2. E ele está na ventilação mecânica e o ventilador mecânico está dando uma FO2 para o meu paciente de 50%, tudo bem? Aí a FO2 é o quê? 0,5. A PF desse meu paciente vai ser o quê? 80 dividido por 0,5, que dá quanto? 160. 160, se eu for ver, é uma lesão pulmonar o quê? Moderada. Olha lá, ó, de 100 a 200. De 201 a 300 é leve e menor que 100 é severa. Tá? Foi? Foi, obrigada. Pela relação PF, conceito de insuficiência respiratória aguda hipoxêmica é definido por uma PF menor que 300. Tá? Isso é uma coincidência? Isso for arbitrário? Óbvio que não, né? Só você pensar. Arredonda aí. Qual que é o conceito de insuficiência respiratória aguda hipoxêmica pela gaso que eu falei para vocês? É uma PO2 menor que quanto? Sem suplementação de oxigênio, obviamente. 60, né? 60. Vamos arredondar aqui nossa FO2 para 20%. Tá? 0,2. Divide 60 por 0,2. Adivinha quanto que vai dar? Quanto que deu? 300? 300, né? Não é tão arbitrário assim esse menor que 300. Viu de onde que foi tirado? Entendeu? Sim. Bora. Volumes pulmonares, né? Tá lá no Guyton. Lá no Guyton, lá esses volumes pulmonares. Vocês estão respirando aí agora, espero eu, né? O que vocês estão respirando sem pensar? Agora pensou, já era, né? Você respira tudo diferente. Mas o que você estava respirando normal antes de você pensar agora que eu falei, é o famoso volume corrente, ó. É o que entra e sai do pulmão, ó. Entra e sai do pulmão num ciclo respiratório. Isso é o volume corrente. Tá? Se você encher totalmente o seu peito de ar, né, inspirar forçadamente, você vai ter o seu volume corrente mais esse volume de reserva inspiratório. Tudo bem? Se você jogar todo o volume de ar para fora, tudo, sopra, jogou tudo para fora, igual quando faz espirometria, você vai ficar com um volume de ar no seu pulmão que é chamado de quê? Tem que ficar um pouquinho no seu pulmão. Se não ficar um pouquinho no seu pulmão, vai colabar seu pulmão aí, né? Então, esse é o volume residual. Tá? Esse volume que fica entre o volume corrente e o volume residual, né, esse extra que você consegue expirar, é o volume de reserva expiratório. A soma de dois volumes ou mais são as nossas famosas o quê? Capacidades, né? Depois vocês façam uma revisão aí, né? Capacidade residual funcional, capacidade vital, capacidade inspiratória, capacidade pulmonar total. Né? Mas
Isso daqui é interessante para vocês verem, né, que o que a gente respira normalmente, que é o volume corrente, que é, né, aqui, ó, nessa faixa aqui, ó, é bem menor do que o nosso pulmão tem capacidade. Olha lá o volume que nosso pulmão tem capacidade de suportar. E olha que a gente respira numa estreita faixa aqui, né, normalmente. O volume corrente em ventilação mecânica é tida como 6 a 8 ml por quilo predito de peso ideal, de altura, né, de peso ideal para a altura. Tá? Então, se a gente chegar ao ponto de ter aula de COVID, SARA e, enfim, ventilação em pacientes com SARA ou com COVID grave, a gente vai falar sobre ventilação protetora, ventilar com 6 ml por quilo, mas, pô, tem lá no COVID um paciente de 120 quilos, você não vai ventilar esse doente com 6 vezes 120 de volume corrente, né? Lembrar que o paciente aumenta de tamanho, o pulmão não aumenta, o paciente engorda, o pulmão não engorda, tá? Então, esse cálculo, normalmente, o ideal é que seja feito sobre o peso ideal para a altura. Existe tabela para isso, tá bom? Mas, então, extrapolando aí para a prática clínica também, vocês vão aprender, né, o volume corrente, que é esse aqui, quando o paciente está na ventilação mecânica, a princípio, a gente vai fazer com que o nosso paciente tenha 6 a 8 ml por quilo de peso, tá? De volume corrente. Seja direta ou indiretamente, a gente coloca o nosso volume corrente do paciente, tá? Esse conceito não pode ser perdido. Esse conceito é um dos conceitos mais importantes para entender gasometria e ventilação mecânica. É o conceito que o PCO2, né, eu já falei para vocês que é como se fosse o Ian Thorpe e o Michael Phelps, né, se vocês falarem que não conhecem, é meu diagnóstico de DNV, né, de data de nascimento vencida. Vocês conhecem quem é Michael Phelps, Ian Thorpe, esses caras, não? Ainda bem que vocês conhecem, né? Então, grava, né? O PCO2 é um nadador, ele nada, tá? Ele é muito difusível. Enquanto eu tenho ventilação, enquanto eu tenho volume minuto, ele é jogado para fora. E o que é o volume minuto? O que é o volume minuto? O volume minuto é um produto do volume corrente, que eu mostrei para vocês o que é o volume corrente, é o que entra e sai numa inspiração e expiração, num ciclo respiratório, multiplicado pela frequência respiratória. Então, se eu estou com um paciente com ventilação, em ventilação mecânica, que ele está retendo PaCO2, e eu quero normalizar esse PaCO2, eu tenho que o quê? Aumentar o meu volume minuto, para, igual vocês gostam de falar, para lavar mais o CO2. Como que eu faço isso? Ou aumentando o volume corrente, ou eu aumentando a frequência respiratória, o que for melhor para aquele meu paciente naquele momento, né, naquelas condições daquele paciente. Tá? Já, se meu paciente está com PCO2 muito baixo, e eu quero que ele fique com PCO2 normal, eu vou ter que fazer o quê? Ou baixar meu volume corrente ou baixar minha frequência respiratória. Tudo bem? Então, de uma certa maneira, o PCO2 é muito relacionado com o volume minuto. Quanto maior o volume minuto, vai ser o quê? Vai ser maior, né, mais CO2 eu vou jogar para fora. Tá? Mas isso é assim, mas isso não é tão diretamente proporcional. Vamos ver se alguém vai ter a sacada, alguém conhece alguma coisa de fisiologia pulmonar. Né? Eu estou falando para vocês que um PCO2 é muito relacionado com o volume minuto, que é o volume corrente vezes a frequência respiratória. Mas falem para mim,
Vou dar dois exemplos aqui. Vou dar um exemplo de um paciente que está com volume corrente de 250 ml, fazendo uma frequência respiratória, digamos aqui, de 20. Tá? Deu quanto de volume minuto aqui? Fala aí para mim. 250 vezes 20 dá quanto? Fala aí para mim. Oi, 5.000. 5.000. 5.000 ml de volume minuto, certo? E se eu tenho um paciente com volume corrente de 500 e fazendo uma frequência respiratória de 10? Qual que é o meu volume minuto? Mesma coisa. Se tiver alguém aí que consiga me explicar, aí eu já estou dando a cola também, né? A primeira coisa que eu ia perguntar é se vocês acham que o PCO2 desses doentes vai estar igual, sim ou não? Eu falei que correlaciona-se de certa forma com o volume minuto, mas isso não é tão direto. Por que esses dois não vão estar com o PCO2 igual? Alguém consegue... Eu acho que o que tem a frequência respiratória de 10 vai estar com a PCO2 mais alta. Por quê? Que ele está ventilando menos. Tempo de inspiração é menor, né? Tem frequência respiratória maior. Isso vem de conhecimento lá de anatomia e fisiologia. Qual que é o conceito de espaço morto? Ventila, mas não perfunde. No nosso corpo existe um espaço morto anatômico, lembra disso ou não? Tem a traqueia e os broncos-fonte. Exatamente, lá ventila, mas lá faz troca? Não. Não, digamos que nosso espaço morto fisiológico, não, anatômico, seja de 100 ml, certo? Onde não tem troca. Então, aqui 250 ml menos 100 dá quanto? 150. 150 vezes 20. Vou colocar aqui em vermelho. Quanto que realmente ele está ventilando? 3.000. 3.000, é isso? 150 vezes 20? Já esse meu paciente, 400, né? 500 menos 100, 400. Vezes 10 dá quanto? 4.000. 4.000. 4.000. Então, isso que quem que ventilou mais? Quem tem maior volume corrente ou quem tem maior frequência respiratória? Maior volume corrente. Quem tem maior volume corrente. Então, os conceitos que você tem que ter é o seguinte: o volume corrente tem, assim, digamos assim, uma força maior, tá? Quando é pau a pau, quando é igual ao volume minuto, né? Quando você tem um volume corrente para maior, você vai ter uma tendência de estar ventilando de forma eficaz mais, tá? Mas, de forma mais geral, né, mais macro, digamos assim, né, vai estar relacionado também à frequência respiratória, tá bom? Entenderam ou não? Ficou complexo? Eu estou mostrando isso daqui porque às vezes alguém fala, não, eu vou com 500, não vou ventilar com 250, só multiplicar a frequência respiratória. Tudo bem, você pode até compensar com a frequência, mas não é uma relação tão linear, tá? Oi, pergunta? Não, você respondeu, valeu. Beleza. Não estou falando que a gente não vá fazer isso no momento. Por exemplo, em COVID, paciente com lesão pulmonar grave, a gente tem uma tendência a fazer volume corrente de 250, 300, 300 e pouquinho e jogar uma frequência respiratória bem alta, porque é um pulmão pouco complacente. A gente tem feito isso com bastante frequência, tá? Aí, para ainda sedimentar mais esse conceito, eu venho com essa gaso aí que eu joguei aí no grupo essa semana, né?
que vocês estão vendo nessa gaso? Primeiro, qual é o diagnóstico da gaso? Fala aí para mim. Uma alcalose metabólica com a clínica do Errado! grupo. Como assim? O diagnóstico da gaso? Tem que saber a clínica do paciente. Isso. Com a clínica que você mandou no grupo. Isso, tá certo. É a clínica primeiro. Quase morri. Que respondeu, né? Mas enfim, para ficar marcado, não olhe gaso sozinho, tá? Tá certo. A clínica desse paciente era um paciente que estava evoluindo com grande perda gastrointestinal alta, né? Eu não lembro muito bem, a Aline talvez, que está até aí, que eu vi que ela entrou, o caso do TCC dela, esse paciente acabou fechando o diagnóstico depois de pancreatite crônica. Eu não lembro, acho que ele tinha um pouco de dor abdominal também, mas ele internou com perda gastrointestinal, tá? E aí, com perda gastrointestinal alta, né, drenagem gástrica, tem ácido clorídrico, ele perdeu o quê? Ele perdeu H+, e gerou o quê? Uma absurda, uma burral, o quê? Alcalose metabólica. Esse paciente estava com hipocalemia também, depois acho que ela colocou lá, depois, não colocou? Tava. Tinha, Mitch. Tinha, né? Lembrar que a alcalose metabólica vem de mão dada com hipocalemia e vice-versa, tá? Se alguém não lembra por que vem de mão dada uma com a outra, tem aulazinha de potássio lá no canal da Nefrologia Nefrovais. Tá? E aí, esse paciente perdeu tanto, ficou com alcalose metabólica, isso veio ocorrendo ao longo de dias, que ele fez o quê com o PCO2 dele? Para tentar compensar. Converter. Como se fosse uma bradipneia, né? Exatamente. Ele diminuiu mais do que bradipneia. Você não sabe se é bradipneia ou não. Esse paciente fez o quê? Uma baixa, o quê? Aquele conceito do slide para trás. Pode ser por frequência respiratória baixa ou pelo volume corrente baixo, né? Ele estava fazendo um baixo o quê? Volume minuto, seja por baixa frequência respiratória, seja pelo volume corrente baixo ou ambos, certo? Para tentar compensar essa alcalose metabólica. Tudo bem? Mas olha como que foi. Eu lembro que esse caso, né, foi até engraçado. Eu achei tão belo esse caso. Eu estava vendo a beleza desse caso e eu estava vendo as pessoas, né, os alunos que estavam lá, não vendo graça no caso. Mas vocês vão entender como que esse caso foi belo. Ó, ele estava fazendo o quê? Fazendo uma insuficiência respiratória do tipo o quê? 1 ou 2? Tipo 1. Que tipo 1, gente? Hipoventilação. Tipo 2. Tipo 2, né? Ele hipoventilou. Secundária é alcalose, mas ele hipoventilou. Foi uma insuficiência respiratória aguda, tipo 2, primariamente, tá? E aí, como ele começou a hipoventilar demais, ele não tinha doença parenquimatosa pulmonar. O que aconteceu com a saturação e com a PO2 do meu doente? Caíram, porque ele estava hipoventilando tanto que o ar no pulmão desse doente não estava sendo renovado e ele ficou hipoxêmico. Ele ficou hipoxêmico porque tinha edema agudo de pulmão, tinha pneumonia, tinha doença do pulmão? Não, ele ficou hipoxêmico porque ele não ventilava. Depois, eu posso até ensinar para vocês, tem como a gente diferenciar isso. Quem já passou por UTI também talvez já deve ter visto. O famoso gradiente alvéolo arterial de oxigênio, para ver se isso daí é por difusão ou por hipoventilação. Já ouviram falar nisso? É esse gradiente? É muito improvável, cai em algumas provas de residência em São Paulo, tá? Mas, enfim, é isso que aconteceu nesse paciente. Então, eu tinha uma alcalose metabólica não compensada, 7,64 pH, secundário a essas náuseas e vômitos, que talvez foi secundário ao quadro de pancreatite. Tá?
Somado a isso, esse paciente estava hipovolêmico. É bem comum a alcalose metabólica estar associada à hipovolemia. Por quê? As maiores causas estão associadas à hipovolemia também, que são perdas gastrointestinais altas e uso de diurético, por exemplo, também. Tá? E aí, como que eu trato a alcalose metabólica nesse paciente? O que vocês fizeram nesse paciente? O que vocês fariam nesse paciente no pronto atendimento? Fala aí para mim. Digamos que ele chegou hipovolêmico, um pouquinho hipotenso. Soro fisiológico para acidificar, né? Então, o soro fisiológico é o NaCl0,9%, que tem 154 mEq de sódio e 154 mEq de cloro, certo? O cloro do meu paciente estava baixo, que bate, né? Ele faz hipocloremia porque perdeu cloro também. Então, a melhor solução de reposição, porque repõe volemia, repõe cloreto desse meu paciente, melhora a alcalose metabólica, é fazer o quê? Reposição volêmica com soro fisiológico. Né? Isso melhora a enorme maioria dos casos de alcalose metabólica na prática clínica, que está, na maioria, evoluindo com hipovolemia também. Só que o meu paciente não melhorou com isso. A gente repôs, acho que uns 4, 5 mil de soro fisiológico e ainda usou uma coisa que age no estômago que ajuda na alcalose metabólica também. Alguém sabe? Só pensar. Acho que vocês não devem ter ouvido esse uso dessa medicação para alcalose metabólica, mas só pensar. Na alcalose metabólica, você quer fazer o quê? Você quer... O IBP? Oi? É o inibidor de bomba de próton? Exatamente. Por quê? Ué, porque aí ele retém o H+, e não perde para o ácido clorídrico. Exatamente. Fica mais alcalino no estômago, não é isso? E eu tenho que reter H+, estou com alcalose metabólica, então a gente usou IBP também. E o meu paciente melhorou? Esse é o tratamento correto, né? A gente tratou bonitinho, direitinho. Eu acho que isso era um sábado. Né? É sempre aquela, no final do plantão de sábado, da diálise, fica cansado, enfim. Mas beleza, foi isso que a gente alinhou de tratamento. Acho que estava... A emergência era lá no UV ainda. Nessa gás não tem aquele negócio de bicarbonato mais 15 para ver o PCO2 estimado? Você, então, frente a um paciente com a gente viu que é uma alcalose metabólica, o quê? Primária, não é? Sim, sim. Aí, para ver se esse paciente está tendo a resposta esperada, o que eu tenho que fazer? Não seria essa conta? A resposta esperada do PCO2, não é isso? Ele isso. A resposta esperada? Não, ele fica abaixo da resposta. Acho que 82, se não me engano. Então, talvez, né, é porque é uma alcalose metabólica que eu nunca tinha visto na minha vida também, tá? De 67. Muito, muito alto. A gente repetiu essa gaso, era por aí mesmo, tá? Então, talvez esse PCO2 de 62, em vez de estar ajudando para normalizar o pH, às vezes ainda também já estava o quê? Não ajudando. Talvez, por definição, poderia até definir isso como uma alcalose mista, talvez. Tá? Foi um caso tão absurdo, tão assim, fora do que é habitual acontecer, entendeu? E isso tornou esse caso muito interessante. Bom, a gente fez todas essas medidas, eu jurava que esse paciente ia melhorando a hipovolemia, esse paciente ia melhorar. Só que chegou no outro dia e não melhorou, e a hipoxemia manteve ele piorando o padrão respiratório, e a gente chegou à conclusão, ia ter que fazer o que com esse doente por causa da hipoxemia? Tubo. Só que a gente entubou? Não. O que a gente fez? O que a gente fez nesse paciente? Normalmente, vocês não, né? A gente também está acostumado a fazer hemodiálise para que tipo de paciente? Aquele paciente séptico, né?
aquele paciente com choque cardiogênico, sepse, acidose metabólica, e eu tenho que melhorar a acidose, tem que melhorar o potássio que está alto, não é assim? Tem que melhorar a hipervolemia desse doente, não é assim que a gente vê hemodiálise no contexto desses pacientes graves? A enorme maioria das vezes. Só que a gente pensou numa coisa. Olha que interessante, olha como que foi belo, vocês conseguem enxergar a beleza da coisa. Nosso bicarbonato normal é quantos no nosso corpo? 22 a 28. 22 a 28, 22 a 26, depende da literatura, certo? No banho de hemodiálise, quando a gente vai dialisar um paciente, a gente pode regular um pouquinho para cima ou para baixo, mas normalmente a gente dialisa com um bicarbonato no banho de 32 a 35. Então, a maioria dos pacientes que a gente põe em diálise está com acidose metabólica, está com bicarbonato de 10, 15, e eu vou até melhorar essa acidose metabólica fazendo diálise, certo? Mas o que a gente pensou? Bom, diálise é difusão, vai de onde está mais para o menos, né? Não é assim? De onde está mais concentrado para o menos. O habitual é eu fazer diálise, onde tem mais bicarbonato, que é na diálise, no banho de diálise, e para o paciente que está pobre em bicarbonato. Só que a gente pensou, será que o inverso não é verdadeiro? Se o paciente estava com 67 de bicarbonato, e quando eu dialiso o meu paciente, eu dialiso a 32, 35, será que dialisando o meu paciente não vai baixar o bicarbonato? Lógico que eu dei uma abridinha no UpToDate para ver se tinha alguma coisa nesse sentido. Não sou louco também, né? Não vou tirar isso da minha cabeça do nada, né? Mas é uma coisa tão fora do comum que não se faz, não precisa fazer isso, que tem muito pouco na literatura, tá? Tem muito, muito pouco. Mas a gente fez. A Aline que está aí está de prova. Se ela perdeu a outra gás, eu mato ela, tá? É 0 nesse TCC. Porque a beleza está na outra gaso. Por quê? Depois que esse doente fez diálise, o que aconteceu com o bicarbonato desse doente? Caiu, foi próximo ao bicarbonato da diálise. E aí, olha a maior beleza do negócio. O que aconteceu com a saturação do meu paciente que estava 90, 88? Deve ter melhorado, porque ele deve ter parado de reter CO2. Exatamente. A saturação e a PO2 do meu doente aumentou. Por quê? Porque ele parou de ter o estímulo para ficar com ventilação baixa. Ele voltou a ventilar o pulmão dele e, como ele não tinha doença pulmonar, ele só tinha hipoventilação. Ele saiu de um tubo, de ganhar um tubo, porque ele normalizou o bicarbonato dele. Né? E depois acabou de repor volemia, não sei o quê, e esse paciente saiu bem. Vida que segue. Foi isso. Conseguiram enxergar a beleza desse caso? Né? Até porque saiu muito fora do comum, e olha a beleza aí, a gente consegue, a Aline, tomara que ela esteja assistindo também, ela estava na dúvida em que focar, eu acho que ela tem que focar o TCC dela, muito no que a gente acabou de discutir agora, porque é o inédito, é o que a gente normalmente não faz, né? Essa coisa aqui dá até para levar para um congresso, dá para levar para um pôster, né, mostrando, né, eu até brinquei, a diálise invertida, ao contrário, né? Fazer o que a gente normalmente não faz na diálise, que é roubar bicarbonato. Mas, olhando esse caso... Estou aqui sim, Mitch. Oi? Estou aqui sim, estou ouvindo. Então, você está entendendo o que eu quis te falar agora? Né? O que, que você mostre? A beleza está aqui, né? Mas esse caso eu fiz questão de mostrar para vocês que ele faz vocês entenderem essa dinâmica, né, de equilíbrio ácido-básico, tá? Para ver como que é dinâmico o paciente. Acredite, acontece. Está aqui a prova. E fechou o diagnóstico em pancreatite crônica mesmo dele? Pancreatite crônica, né? Assim, é um diagnóstico provável, porque pancreatite crônica muitas vezes é um diagnóstico difícil de fazer, né? Nem sempre tem calcificação, às vezes tem que ir para CPRE para fazer diagnóstico, às vezes para colangiorressonância,
mas ficou com um diagnóstico presuntivo aí de pancreatite crônica como causa. Tá? Depois esse paciente sumiu, tinha referenciado para o ambulatório, mas sumiu. Não sei se a Aline tem contato com ele ainda. Foi isso mesmo, Mitch. Eu acho que na TC não tinha calcificação pancreática, mas ele tinha umas outras queixas de esteatorreia, depois ele abriu um quadro, acho, de DM também. Nós descobrimos durante a internação. Aí fechamos nesse diagnóstico. Aí no chat tem um precoce aí, né? Mas pode, já que o precoce já começou, já pode soltar a presença aí, coloque aí período e matrícula aí. Aqui só para lembrar de novo, né? Hipoxemia, insuficiência respiratória aguda hipoxêmica. O problema está no pulmão, então você fazendo uma imagem pulmonar, você tem que ver o problema. Não viu na imagem pulmonar o problema, você tem que correr atrás de uma tomografia, mas o problema continua lá. Tá? Quais são as 4 mais de insuficiência respiratória aguda hipoxêmica? Mais uma vez, eu vou cansar de repetir isso para vocês, que você não consegue ver bem no raio-x de tórax. Fala aí para mim. Aqui a gente está vendo a hipoxemia, né? Estou falando se esse raio-x fosse normal. EP. EP. Só TEP, gente. Pô. EP, broncoespasmo, vírus. Qual que foi a pergunta, professor? Quais são as 4 maiores causas de insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, hipoxemia importante, sem raio-x de tórax que chame a atenção? Ou seja, hipoxemia importante com raio-x normal ou próximo do normal. Embolia pulmonar, TEP, broncoespasmo, vírus, COVID ou H1N1, às vezes não dá nada no raio-x, você faz a TC, já está branco. Tá? Faltou um, qual é? HIV e pneumocistose. Gravem essas 4 causas, tá? Foi? Alguma dúvida? Eita. Sem conflitos de interesse, né? Bom, galera, essa foi a aula de hoje. Espero aí que vocês tenham aproveitado, né? Vai estar no YouTube daqui a pouco ou amanhã. Mais alguma dúvida para hoje? Semana que vem a gente continua. Vamos aí tentar discutir alguns casos durante a semana. Tá joia? Não se acanhe, não. Esse foi bem complicado hoje. Oi? Essa semana foi bem difícil. Foi difícil, foi nada. Vocês veem que esse paciente tinha síndrome hepatorrenal que nada tirava da cabeça. Vocês começaram a jogar, né? Pintou síndrome de Bartter, não sei o quê, né? Não é porque eu sou nefro que eu vou levar sempre para o lado nefro, né? Tá certo que nefro é a camisa 10 da clínica médica, mas a gente gosta de clínica. Mas, brincadeiras à parte, tenham em mente o seguinte, na prática clínica, na vida real, pense no mais comum, é do mais comum para o raro, né? Uma outra frase que eu sempre falo, né? Normalmente o paciente tem o que ele pode ter, não é o que ele quer ter. Então, fique atento aos fatores de risco do doente, né? O que esse paciente predispõe, né? Quais são as doenças que vão ser mais prevalentes, né, nessa faixa etária, né? Você vai estar acertando a maior parte das vezes. Toda a probabilidade clínica pré-teste. Beleza? Grande abraço aí para vocês. Vou deixar aberto aí mais uns 2 minutinhos para quem não colocou a presença. Oi. Valeu, Mitch. Valeu.